Você sabia que para Deus fazer a vontade dele não depende de você? A gente acha que porque está correndo atrás, porque está fazendo bastante, tudo vai acontecer mais rápido, tudo vai fluir mais rápido, mas não é assim que funciona. A gente tem que estar no caminho, a gente tem que estar fazendo, mas as coisas vão fluir do jeito que elas têm que fluir. A gente acha que se a gente ficar parado e não fizer, nada vai acontecer. E realmente, o que muda é se você vai usufruir da promessa ou não. É esse o ponto, sabe? A gente acha que se a gente não fizer nada, que se a gente ficar parado, nada vai acontecer. Ai, Deus me prometeu que eu vou ter um emprego na empresa X, mas eu fico parado. Às vezes porque eu não consigo andar, porque a batalha tá forte, às vezes porque eu não quero mais desistir, não quero mais viver isso. Mas se Deus prometeu, vai acontecer. A diferença é se você vai usufruir disso ou não. Porque se Deus prometeu é porque você tem que estar lá. E, bom, estudando sobre a Bíblia, essa palavra veio, sabe, e me pegou mesmo. Se a gente for analisar a história da Bíblia, Abraão. Abraão teve a promessa do filho, né? O filho da promessa, pai de muitas nações. Mas Abraão não obedeceu. Quando foi pedido para ele sair da terra e da parentela dele e levar a família, ele levou o seu sobrinho junto, que não era para ter levado. Ele mentiu sobre a sua esposa, porque ficou com medo dos homens da cidade lá roubarem a esposa, porque era muito bonita. Mentiu. Isaac. Isaac recebeu a promessa de ser pai de muitas nações. E cometeu o mesmo erro do pai. Mentiu, mentiu sobre a sua esposa, que não era sua esposa, era sua irmã, por medo dos homens. Jacó. O Jacó é o ápice, assim, que mentiu, enganou o pai, enganou o irmão, enganou o sogro, mas também recebeu a promessa de ser pai de nações. E realmente, quando chega, Jacó tem os 12 filhos, que são conhecidos como as 12 tribos. Todos eles tinham a promessa. Já Abraão era para ser pai do filho da promessa. Nasce Isaac. E Deus vai e pede Isaac por sacrifício. E Abraão até vai ao último ponto para entregar mesmo Isaac, sabe? Então Deus diz: não, teu coração não está preso nisso. Segue. Quando chega Isaac, Isaac se torna adulto, você vai ser pai de muitas nações. E realmente, nasce Jacó, e de Jacó a descendência se espalha. A diferença é o viver a promessa. Quando chega Jacó, Jacó tem um filho chamado José. José se tornaria o governador do Egito. Só que o que muda entre Abraão, Isaac, Jacó e José? José não cai. José está firme e obedece. Faz o que tem que ser feito. Jacó mentiu, Jacó enganou, Isaac mentiu, Abraão mentiu. E a gente acha que não, a gente recebeu uma promessa, se eu cair e falhar, não vai acontecer. Vai acontecer. A diferença é se você vai usufruir disso ou não. José, José ele obedece, ele decifra os sonhos, ele trabalha bem. Tudo que Deus pede para ele fazer, José vai lá e faz. E José se torna o governador. José se torna quem salvou os irmãos, quem salvou o pai. É essa a diferença que eu quero que vocês entendam. Não depende de nós as coisas acontecerem ou não.
Moisés é um exemplo disso. Moisés, descendência de Jacó, da tribo Levi. Moisés, ele cresce, recebe a palavra que ele tem que libertar o povo do Egito, e ele vai e faz exatamente, sabe? Ele pega o cajado, ele enfrenta o faraó, e ele pega o povo de Israel, tira do Egito, leva para a terra prometida, lá ele tem os encontros com Deus, sabe? Vivem 40 anos no deserto até que o povo esteja pronto. E a gente acha, não, Moisés vai ir à terra prometida, mas Moisés desobedece. Ele, na sua ira com o povo, por estar impressionando ele, Deus fala, toque o cajado na rocha e saia água para o povo. E Moisés, num ato de fúria e de pressão, ele bate na rocha, desobedece e acaba perdendo. Por quê? Porque desobedeceu. E a gente acha que depende de nós para a promessa de Deus acontecer, e não, porque a nova geração do povo de Israel entra na terra prometida, mas Moisés não. É isso que eu quero que vocês entendam sobre a vontade de Deus. Existem dois caminhos, simples. Ou a gente obedece e vive a plenitude da promessa, ou a gente desobedece, a promessa acontece, mas você não usufrui. E muitas vezes na vida a gente acha que, porque tá tudo difícil, eu tenho que fazer mais, eu tenho que correr mais, e realmente a gente tem que estar no caminho, a gente tem que estar fazendo o que tem que fazer. Mas não ache que porque você está fazendo mais vai acontecer mais rápido, ou porque você não está fazendo porque não vai acontecer, sabe? Se Deus te prometeu algo, aquilo vai acontecer. A diferença é se você vai usufruir ou não disso. Porque o nosso medo é de não acontecer. Mas vai, independente do tempo que demore, independente do tempo que você precisa para se conectar a isso, para estar pronto para receber isso. Porque o que Deus te prometeu está pronto. Está esperando você estar preparado. E é nisso que a gente se perde, sabe? Eu tenho que fazer, ou então, meu Deus, eu pequei, eu caí, e agora não vai acontecer. Acontecer vai. A diferença, como eu falei, é se você vai viver a plenitude da promessa ou se ela só vai acontecer, vai passar diante dos teus olhos e você vai dizer: não aconteceu porque eu falhei. E a gente acha que é injusto, como Moisés. A gente acha que é injusto ele não poder entrar na terra prometida depois de tudo que ele passou. Mas Deus é justo. E se ele não entrou, era para ensinar o povo que a obediência ela vem em primeiro lugar. Se Deus falou que tem que ser assim, tem que ser assim. Porque isso é para a gente viver a plenitude dele. Porque a gente se perde muito nessa parte de viver promessas, de receber coisas aqui na terra e a salvação. O nosso coração muitas vezes ele está perdido, ele está em dinheiro, ele está em família, ele está no céu, salvação, mas a gente tem que ter a nossa lista de prioridades. E a gente se perde nisso. A gente tem que estar com o nosso coração limpo, com a nossa mente aberta e entender que se Deus prometeu, aquilo lá vai acontecer. Só que se aquilo lá roubar teu coração, não vai acontecer para você. Você vai ver passar. E coisas que roubam nosso coração é a gente achar que não vai acontecer porque eu falhei, ou porque eu não estou fazendo, ou porque está tudo parado. O que muda, como eu disse, o que muda entre acontecer a promessa e eu viver a promessa é o teu posicionamento. Aonde você está para viver a promessa? Porque Deus me prometeu um carrão.
Mas às vezes esse carrão vai te levar a um destino que o teu carro hoje não te leva porque você não confia. Só que muitas vezes tu não vai ter o carrão e você vai acabar indo para aquele lugar. Por quê? Porque a promessa de Deus, ela não faz curva. Ai, porque ele falou que eu vou ser um grande pregador. Tá, você pode ser um grande pregador, mas você pode muitas vezes não usufruir de nada que tem em volta, de nada que um pregador entregue e vive. Você pode ir lá, pregar a palavra, salvar pessoas, porque, como eu disse, o que Deus promete, ele não descumpre. Mas o que muda nisso é se você vai viver a promessa em si. Porque ela vai acontecer. De um jeito ou de outro vai acontecer. Mas você está posicionado para viver o que vai acontecer? Ou você só vai deixar passar diante dos teus olhos e não vai usufruir disso? Pense bem, analise o que você está fazendo, se realmente você está obedecendo o que Deus está te pedindo, porque a gente acha que se não fazer, não vai acontecer. Vai, mas a frustração de você ver acontecer e não poder usufruir disso é bem grande. Então pensem bem, analisem na mente de vocês o que vocês estão fazendo, se vocês realmente estão no caminho que tem que estar, se vocês estão ouvindo o que o céu está dizendo para vocês, porque não deixem a vida passar, como dizem que Deus levanta outros para fazer. Muitas vezes não, a promessa que ele tem para você é para você. A diferença é se você vai usufruir dessa promessa, tá? Então, pensem bem, analisem a posição que vocês estão tendo hoje. E não esqueçam, Deus não é homem para que minta. Vai acontecer. Mas você está pronto para viver o que vai acontecer?